Muito obrigado, muito obrigado. O assunto hoje é fisiognomonia, que é o estudo dos traços do rosto. Para que serve? Serve para ajudar a compreender a parte emocional da pessoa, o histórico da vida da pessoa. Pode ser utilizado para quê? Para seleção de pessoal, quando fizer uma entrevista de candidato de emprego. O Dr. Masaharu Taniguchi, na realidade, escreveu sobre o assunto para ajudar a escolher o cônjuge, o marido ou a esposa. Manifesta-se no rosto, na fisionomia, o karma. Karma, que é? É acúmulo de pensamento do passado. No rosto fica estampado o histórico da vida da pessoa e a tendência, ou seja, o destino da pessoa, se não mudar o pensamento. Não é uma coisa fixa. Quando fizer a análise da fisiognomonia, tem que ter isso na cabeça. Não deve ter por objetivo conhecer as próprias falhas e ficar deprimido, ver o defeito ou o problema da vida de outras pessoas e ficar julgando ou menosprezando. Serve para analisar os traços fisionômicos e você pode tirar conclusões sobre seu próprio passado e, a partir daí, esforçar para mudar a forma de pensar e agir, acumular virtudes, karmas positivos, e assim direcionar a sua vida para um destino feliz. É para isso que serve a fisiognomonia. Ela é retrato do teu passado, não é teu futuro. Ela, se continuar essa tendência, o destino vai continuar. Se não mudar a forma de pensar, vai continuar no mesmo traçado. A estupidez é querer um resultado diferente, um destino diferente, um futuro diferente, continuando pensando da mesma forma e agindo da mesma forma que hoje. Os fundamentos que dão suporte à sustentação da fisiognomonia. O corpo é manifestação da mente. O corpo, o ambiente e, portanto, o futuro, o destino e os acontecimentos são projeções da mente. E o rosto representa a pessoa e o mundo, o ambiente, ela vive. O nariz, que está no centro do rosto, simboliza o eu. O nariz é o centro, é o eu, simboliza a própria pessoa. Observe primeiro a atmosfera geral da pessoa. Quem tem mentalidade severa emana severidade, tem rosto severo. Então não é só olhar o traço do rosto, né? Tem que ver a atmosfera que emana da própria pessoa. Você sente, você vê. Quem tem mentalidade severa tem cara de áspero, severo, rosto severo, bravo. Quem tem mentalidade relaxada, preguiçoso, displicente, tem aquele ar de relaxado, semblante displicente. Quem tem mentalidade dócil, tem expressão fisionômica dócil, emana docilidade, emana amorosidade. Você sente que a pessoa é uma pessoa dócil, amorosa, carinhosa. A primeira coisa é observar a atmosfera. Depois, sim, fazer análise do traço. Sentir atração pela má sorte, destino ruim. Tem gente que tem atração para atrair coisas ruins. No caso, cônjuge ruim, marido ou esposa. Dizem que o amor é cego e certas pessoas dizem que não se importar com o que a outra pessoa possa ser. Seja tirano, enjoado ou dono de um mau destino, a pessoa é atraída por ele ou por ela,
porque sente compaixão por esses traços negativos, é atraído por esses traços negativos, porque é a atração do semelhante, a vibração semelhante, a vibração que você tem atrai um semelhante. Se apesar de intuir a atmosfera de infelicidade do outro, você sente atração por ele, significa que seu karma está sintonizando com ondas de infelicidade e atraindo o infortúnio. Para entender melhor essa questão, teria que ver outros vídeos anteriores que falam sobre atração, no sentido de atrair marido ou esposa, e sobre o casamento, finalidade, objetivo de um casamento, o que significa uma união conjugal do ponto de vista espiritual. Para fazer a análise da fisionomia, temos que analisar em que fases da vida, período da vida, essas coisas ocorreram. O rosto expressa a mentalidade da pessoa. A mente cria o destino e no rosto ficam estampados o destino, o caráter e o universo dessa pessoa. Então, vamos dividir em 3 partes do rosto, exatamente como aparece aqui. A parte acima dos olhos chama Jyoti, parte superior, e a parte do meio, entre abaixo do olho e acima da boca, ou seria a parte que engloba o nariz, é chamado Tyuti, a parte média, e a parte de baixo, Kati. A parte de cima indica destino no período inicial da vida, aproximadamente até 20 anos. Marido para a esposa, isso não vai influir. É o que a pessoa passou. Você vai ajuda a compreender a parte emocional da pessoa, mas não vai influir no destino. E onde começa a influir, obviamente, é o período da vida entre 20 e 40 anos e acima de 40 anos. O Tyuti indica destino na mocidade, ou seja, de 20 a 40 anos. O Kati, a parte de baixo do nariz, englobando a boca, o queixo e a nuca, indica destino no final da vida, após 40 anos. Como que deve analisar? Cicatrizes e pintas na parte do rosto significa que teve entrave, teve dificuldade. Se tem uma cicatriz na parte superior do rosto, acima do nariz, expressa a dificuldade que a pessoa teve no período infantil e adolescência. E, geralmente isso não interfere no destino posterior ao casamento, a não ser que tenha sido um trauma que gravou profundamente, aí sim gera um karma que vai influir no dia a dia da pessoa no futuro. Tyuti é onde indica dificuldade na mocidade, acima do 20 até 40 anos, que é a meia-idade. E Kati, na parte acima, dificuldade no período final da vida, que seria depois dos 40 anos. Quanto às pintas, algumas expressam entraves na vida, enquanto outras são sinais de beleza, que dão maior brilho ao destino. Então, pinta não tem grande problema, a não ser que apareça aqui no intercílio, porque aqui é o portal de entrada das dádivas do céu. Qualquer coisa aí é um obstáculo que impede a manifestação da dádiva ou de receber provisões do céu. Para caracterizar boa sorte, as pessoas vão dizer, então basta ter pele lisa, sem cicatriz. Sim, isso é fundamental, mas não basta só isso. Se tiver pele lisa, assim, sem cicatriz, então significa que tem boa sorte. Não basta só isso. Se uma pessoa tem epiderme, pele lustrosa, com brilho superficial, como se tivesse passado uma vaselina, um óleo,
significa que sua vida atual não está muito favorável e falta tranquilidade. Brilho superficial, como se estivesse suando, como se estivesse passando por dificuldade, então significa que a vida atual não está muito favorável. Se do corpo parece emanar um brilho de coloração dourada, uma luz que vem de dentro, que é da sua aura, do seu corpo astral, é sinal que seu destino é e será maravilhoso. Se parece emanar nuvem de coloração escura, que é a aura, corpo astral, demonstra que seu corpo astral está emitindo ondas sombrias e que seu destino não está muito bom, ou terá vida curta, ou terá muitas dificuldades daqui para frente. Como utilizar isso para fazer seleção de pessoal pela análise da epiderme? A pessoa que é minuciosa e cuidadosa em tudo que faz tem epiderme de textura fina e delicada, lisa. Não é rugosa igual casca de laranja, casca de limão, assim você passa, é áspero, tem erupções. A pessoa que é descuidada em tudo que faz tem epiderme de textura mais áspera. A pessoa que é áspera, rude por natureza, não é delicado, tem textura áspera. Não podemos concluir que quem tem epiderme fina e delicada seja melhor que a das com textura mais áspera. Isso depende da função. Uma pessoa demasiadamente cuidadosa e minuciosa não desempenha bem cargo de liderança. Líder não pode se prender em minúcias e se perder em detalhezinhos. Mas quem possui pele áspera como laranja costuma demonstrar falta de delicadeza ao lidar com os outros. Então também não é um bom líder. Depende do ambiente. Claro, existem funções e funções, tarefas e tarefas, depende do que tipo de ambiente. Mas é um bom indicativo. Dá para entender se você não tem testes mais apurados, tem que fazer uma entrevista e contratar alguém, decidir. Ela é uma ótima ferramenta, ajuda muito, dá para compreender, tirar conclusões. E se você cruza com os dados do currículo profissional da pessoa, você vai entender por que aquilo realmente é verdade ou não é verdade. É a pessoa, o perfil que você está procurando ou não. Análise das 3 partes do rosto. O Jotei, Chutei e Katei também pode ser analisado de outra forma, não só sobre aspecto da faixa etária. O Jotei, que é a parte de cima, representa o céu, o dom e as dádivas recebidas de pessoas hierarquicamente superiores. Se tiver essa parte lisa, lustrosa, com bom astral, com atmosfera, aura, que representa dom de receber dádivas do céu. É pessoa que consegue relacionar bem com seus superiores. Chutei, nariz, é o eu. Abaixo dos olhos e essa maçã do rosto, a parte Chutei engloba tudo isso. A maçã do rosto representa familiares e convívio social. Então, se tiver uma cicatriz na maçã do rosto, nessa parte, significa que teve um rompimento com a pessoa da família. Katei representa a sorte, o destino e o futuro. O futuro que assim é acima de 40 anos. Na mocidade está se preparando, na adolescência está estudando, preparando, iniciando a carreira profissional, solidificando,
próximo dos 40 e acima é que vai manifestar, vai colher, né, nessa parte que demonstra a sorte, o destino, os bons karmas acumulados, que pode ser filtrado por meio do ego, as dádivas do céu. Às vezes a pessoa tem tudo para receber boas dádivas do céu, mas aqui o nariz, a decisão, o ego filtra e impede que a pessoa receba. A parte superior, essa parte muito importante aqui, o cabelo, parte do cabelo, a parte mais superior do nosso corpo, e representa o superior hierárquico espiritual. Por isso que no japonês, kami, esse kami é no kanji que escreve Deus, mas outro kanji também se lê kami, que é o cabelo. Onde tem o cabelo representa a tua relação com os teus superiores espirituais antepassados. Cicatriz, qualquer coisa aqui na parte de cima, ou perda de cabelo, significa que não tem um bom relacionamento com Deus. Pessoas muito egoístas tendem a ter cabelo, ficar sem cabelo, quer brilhar. Careca significa quero brilhar, quero ter mais brilho, eu quero ter mais brilho do que Deus, seria isso. O rosto como um todo representa o ego, ou seja, o eu, mas o nariz expressa em maior detalhe o destino da pessoa. Portanto, vamos estudar o nariz, o formato do nariz e o destino. O rosto como um todo representa o ego, o eu, mas o nariz expressa em maiores detalhes o destino da pessoa, é o eu. Qual é o sentimento emocional daquela pessoa? Provar isso, o Dr. Masaru Taniguchi diz, os bebês que ainda não têm ego desenvolvido possuem nariz pequeno e pouco desenvolvido. Realmente, todas as crianças nascem com o nariz bem pequenininho, bem arredondado. Depois é que vai crescendo. O nariz representa o ego, o eu. Portanto, mulher de nariz muito saliente geralmente será uma esposa opiniática, que tem opiniões fortes e que também não fará concessões ao marido. O nariz, por demais pequeno, demonstra um caráter fraco e excessivamente submisso ou submissa. Isso vale tanto para homem como mulher. Homem de nariz muito saliente é muito dominador e não vai dar liberdade à esposa, não faz nenhuma concessão, vai querer trazer no cangote. Isso não é muito bom. Ideal, nariz não muito grande, nem pequeno demais, extremo, está muito grande demais ou nem pequeno demais, e ser arredondado, não ter ponta que nem faca, que afia, que julga, que critica, que aponta as pessoas, que quer dominar, quer fazer prevalecer o eu. Análise do rosto de uma outra forma. Parte central aqui do rosto, a parte do nariz, parte de cima do nariz é o tronco, a parte de baixo é o quadril e aqui duas linhas representam as pernas, sobrancelhas são os dois braços, e a parte mais importante que é o intercílio, que é a cabeça, para fim de análise. Nariz representa o tronco, sobrancelhas os braços, intercílio, que é entre a sobrancelha, é a cabeça, e duas linhas abaixo do nariz seriam as pernas. Pessoas cuja parte superior do nariz, essa parte aqui é muito fina, tem mentalidade estreita, costuma criticar, julgar com severidade, é crítico demais. Mas, por outro lado, pode ser perspicaz e, ao mesmo tempo, sensível, magoa com facilidade. É uma pessoa perspicaz, vê muita coisa, sensível e magoa com muita facilidade. Então, isso é para você entender certas reações das pessoas, certos comportamentos,
compreender e ajudar a própria pessoa para você viver em harmonia com seu marido, com a sua esposa. Pessoas com a asa do nariz, a parte do nariz bem formadas, significa que tem tronco forte, é uma árvore com tronco forte e firme, significa bom destino e que acumulará riqueza. Acumular riqueza não quer dizer ser rico, bilionário, tá? Vai ter bom suprimento de riquezas materiais. Pessoas com aletas do nariz muito pequenas, ao contrário, tá? Essa parte muito pequena, é pessoa que tem pouca perseverança e não consegue acumular bens. É o oposto. Na pessoa com asas no nariz bem formada vai ter bom destino. Quem tem muito pequeno, falta perseverança. Isso não quer dizer que é uma coisa fixa, isso pode ser mudado. Mudou o pensamento, vai mudar o formato. É muito comum pessoas que frequentam, passam a entender o ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi, da Seiichi Noe, mudar a fisionomia completamente. Rejuvenesce, cabelo fica preto, a maçã do rosto fica cheio, brilhoso. Significa que mudou a mentalidade, mudou o destino, mudou a fisionomia, mudou a fisiognomonia também. A análise do intercílio é fundamental porque representa a cabeça. Intercílio é a parte muito importante na fisiognomonia. Por quê? Porque é o portal de entrada. Por isso que eu disse que não pode ter pinta ou qualquer coisa que pessoas têm hábito de franzir a testa e deixar marca aqui nessa parte. Evita fazer isso. É o portal de entrada das dádivas do céu e da terra. Se nesse local houver barreira ou algum obstáculo, certamente a pessoa sofrerá revés no seu destino. Existem pessoas que tiveram grande melhora em seu destino após corrigir a sua fisionomia. O Dr. Peixoto era um médico, mas ele não tinha sucesso em termos financeiros materiais e um dia ele consultou uma pessoa que fazia leitura e ele disse: você não tem sorte, você não consegue sucesso profissional porque você tem entrave, teu intercílio aqui, ele tinha hábito de enrugar a testa e tinha marca aqui, aqui no intercílio, aqui na parte superior, que representa a porta de entrada. Então ele tentou corrigir isso, pegou fita e grudou aqui na testa e esticou. E fez isso durante muito tempo, e também não basta só botar fita, mas ele procurou não ter mais esse hábito de franzir testa, mudar a mentalidade, o seu comportamento, a forma de pensar. O destino dele começou a mudar, tanto é que ele abriu uma clínica só para orientar as pessoas. Criou um método de emplastro, chamado emplastro do Dr. Bechot, que botava a fita aqui, ensinava a pessoa a esticar a testa. Melhorava o destino das pessoas. Não só melhorou seu próprio destino, como ajudou a melhorar o destino de muitas pessoas. O Dr. Bechot é bem famoso. Na verdade, ele adquiriu esse conhecimento, parte desse conhecimento, na Seiichi Noe, estudando o livro do Dr. Masaru Taniguchi. Como analisar a força da vontade, a resiliência, aquela perseverança? No tilté. Eu é o nariz, representa o eu. É no nariz que está a força da vontade, resiliência, força do ego, que leva a perseverar até o fim. Um nariz muito pequeno, não tem força da vontade e perseverança. Tem um ditado popular: nariz empinado é acentuado ego ou força da vontade. Se conseguir canalizar esse ego, a força da vontade, para criar, obter coisas boas, vai ser bastante produtivo, vai ser um bom líder. Mas se utilizar só
para satisfazer o seu ego, não vai ter bons resultados. Nariz muito pequeno representa pouca força de vontade, mas é uma pessoa amistosa, dependendo da função do que faz. Uma pessoa muito útil, ela é uma pessoa que se dá, é uma pessoa que colabora muito com os outros, mas não pode ter cargo de liderança. Jyoti. Jyoti é a parte de cima dos olhos, essa parte para cima, e representa inteligência ou dádiva do céu. Tem testa larga, simboliza inteligência aguda. Testa larga, testa grande. Testa de boa coloração simboliza farta dádiva do céu. Homens selvagens e animais têm testa estreita, pequena, demonstrando inteligência pouco desenvolvida. Todos os animais têm testa estreita, demonstrando pouca inteligência elevada. A cultura do povo, país onde as pessoas são cultas, a testa dessas pessoas, no geral, são mais largas, têm testas mais largas. Porém, não basta só ter testa larga, se for inclinada para trás, ela tem que estar perpendicular, não para trás, deitado como o cavalo, o rosto do cavalo, ela para trás. Porém, não basta só ter testa larga, se for inclinada, simboliza pouca capacidade intelectual, seria, não que o cavalo seja burro, né, mas simboliza pouco desenvolvimento intelectual. Ideal é testa ampla, arredondada e aplumada, não deitado nem muito para frente. Catei a parte de baixo do nariz, engloba a boca, os lábios, e o queixo e a nuca. Lábios grossos, carnudo, de viva coloração, significa forte sentimento de amor. É pelo catei que você vai ver a parte emocional, o amor, reação amorosa daquela pessoa. Lábios grossos, carnudo, de viva coloração, significa forte sentimento de amor. O oposto, né? Pouco. Formato ideal da boca masculina é que o lábio superior envolva ligeiramente o lábio inferior, em parte de cima, um pouco maior, como o céu envolvesse a terra. Vai ser um bom marido, porque o céu é o polo positivo, embaixo é o negativo. Quando o céu positivo cobre o negativo, gera riqueza. Mulher, não há inconveniência em ter lábio inferior pouco maior que superior, como se o céu estivesse apoiando na terra. Função da mulher é apoiar o céu, dar apoio ao marido. Do ponto de vista masculino, presta atenção nessa parte. Não pode ter boca masculina. É o oposto, quando a mulher vai selecionar um marido, vê a parte masculina, que é o lábio superior envolvendo o lábio inferior, vai ser um ótimo marido. Não é recomendável que o homem tenha lábio inferior maior que o superior, como se a terra estivesse subjugando o céu. Não vai ser um marido bom, marido que lidera, marido vai ser um marido submisso, a não ser que você queira um marido submisso, tudo bem. Isso não é definitivo, é a situação presente, momento, não é resto da vida. Isso pode mudar, basta mudar o pensamento, forma de agir, vai mudar o karma, mudando o karma, muda a fisionomia. Catei. Os lábios representam o amor, a emoção. Lábio superior simboliza amor celeste, amor espiritual. Lábio inferior simboliza amor terreno, carnal, familiar. Se o lábio inferior é mais volumoso que superior, indica que o amor terreno supera o amor espiritual. O ideal é nem muito grande, nem é equilibrado, o lábio superior e o lábio inferior.
seja quase na mesma proporção. Se for o homem, o lábio superior um pouquinho saliente, não maior, mas como se envolvesse o lábio inferior, seria o ideal. Lábios frouxos e entreabertos significam pouca firmeza de caráter. Coloração muito clara dos lábios indica fraco sentimento de amor, emoção. Isso pode ser anomalia do coração ou algum problema, uma doença gastrointestinal, por exemplo. A pessoa perde vigor quando a pessoa está doente, que isso aqui está frouxo, sem força, coração muito clara dos lábios, indica fraco sentimento de amor, emoção. Fraco sentimento de amor, emoção, não é defeito total, significa uma pessoa ponderada, tá? Não é emotiva, não vai tomar decisões baseado no ímpeto momentâneo, é uma pessoa ponderada, pessoa com sabedoria, geralmente. Não tem essa parte do amor físico, amor terreno evoluído, vai muito pelo amor celestial, amor espiritual. A sabedoria e o amor se juntam, faz tomar decisões sábias, não decisões baseadas nas emoções, agir de forma violenta e emotivamente, vai ponderar primeiro para demonstrar a emoção. Catei, essa parte do queixo, parte de baixo, simboliza o amor e a emoção. Queixo e nuca bem desenvolvido indica amor terreno profundo. Amor terreno profundo tem compaixão. Homens com essas características têm vigoroso amor terreno. Segundo a análise da faixa etária, indica uma terceira idade muito ativa, conquistando riquezas materiais e liberdade. Pode ter tendência de conquistar mulheres. Pode passar a ter a fama de conquistador de mulheres. E nuca bem desenvolvida, indica amor terreno profundo, ser um conquistador. Fisiognomonia. Uma hora eu vou aprender a falar direito. Convém escolher o cônjuge conhecendo a sua personalidade para não se queixar depois que ele ou ela não é gentil, carinhoso, atencioso, amoroso, etc, etc. Ao conhecer a personalidade, a parte emocional sua e do seu marido ou sua esposa, vai assegurar a harmonia familiar, desde que você tenha boa compreensão de si próprio e do seu cônjuge, marido ou esposa. A partir daí, procurar se aprimorar espiritualmente para se harmonizar com ele através da compreensão, porque aquilo é fruto do passado, não é que é definitivo o resto da vida, não. A crença errada que criou aquilo. Se você compreender isso, você vai poder ajudar a outra pessoa. Se você compreender tudo isso que está no rosto, representa teu histórico da vida, teu pensamento do passado, você mudar o seu modo de pensar e agir, vai mudar, vai ajudar a melhorar o seu destino. A fisionomia é para ajudar a compreender as pessoas. Com isso, viver em harmonia com as pessoas. E também melhorar a si próprio ou ajudar alguém da sua família, o seu marido, a sua esposa, pela compreensão de que isso é fruto de um pensamento do passado. Tem que ajudar a mudar a forma de pensar. Principal utilidade é utilizar, quando você não tem outras ferramentas melhores, na entrevista de candidato ao emprego, uma reunião onde que tomar alguma decisão, quer entender o outro lado, você, pela análise da fisionomia, você pode ter um perfil, tirar uma conclusão mais assertiva, mais racional, mais correta possível.
Muito obrigado, muito obrigado.